Criar forças em núcleos individuais para atuarem diretamente sobre as principais bases que eles tinham nessa área. Caúlza pretendia efetuar um cerco ao Planalto Maconde e aí atacar as 3 bases importantes da Frelimo, Gungunhana, Moçambique e Nampula. O assalto a cada uma das bases foi a missão atribuída a cada agrupamento de tropas especiais, comandos, paraquedistas e fuzileiros. Há sempre uma missão geral, e a missão geral era destroçar o inimigo quando armado, libertar as populações escravizadas, era este o termo, digamos, utilizado, e finalmente manter-se no local, nos locais, e restabelecer a paz e a ordem. Portanto, esta era a missão geral para a Operação Nogorde. Concretamente, o meu agrupamento tinha como missão pontual penetrar, portanto, na área, estabelecer uma base temporária e dessa base atacar concretamente uma das bases importantes, que era até conhecida como a base de artilharia, onde estaria o armamento mais pesado, que era a chamada base Gungunhana. Bom, a missão atribuída à companhia que comandava na altura, juntamente com mais 3 companhias de paraquedistas, eram as companhias existentes em Moçambique. A missão principal, dizia, era assaltar e destruir a base de Moçambique, a base provincial de Moçambique. Fazia parte da missão também proteger uma companhia de engenharia que tinha por missão a abertura de uma picada tática a partir da zona da Capoca, entre a picada Muidumbe, Miteda, picada tática essa a iniciar nesse local até próximo da base de Moçambique. Próximo, um local que garantisse e que desse possibilidade à bateria de artilharia, que também fazia parte dessa coluna, proceder ao bombardeamento prévio dessa base. Essa missão de proteção e a missão de assalto e destruição da base de Moçambique era fundamentalmente a missão principal da companhia, que comandava na altura. O que nos foi destinada foi a base de Nampula, que era a terceira base. E, portanto, no conceito de operação, pensava-se que depois dos paraquedistas e os comandos assaltarem as 2 primeiras bases, que as forças que fossem não seriam com certeza destruídas, porque na guerra de guerrilha há sempre tendência para evitar o confronto direto, e portanto que esses elementos que saíam dessas 2 bases fossem reforçar a terceira base, que era a base que constituía o objetivo dos fuzileiros. A concentração das forças portuguesas realizou-se em Moeda, pequena povoação sede da circunscrição dos Macondas. A 1 de julho de 1970, inicia-se a Operação Nogórdio, mobilizando cerca de 8.000 homens dos 3 ramos das Forças Armadas. Para a manobra terrestre, foram utilizadas várias especialidades: comandos, paraquedistas, fuzileiros, engenharia, artilharia, transmissões, helicópteros, serviço de saúde, apoio e ação psicológica. Quando se foi para a Operação Nogorde, a primeira ação psicológica que se fez foi o esclarecimento de toda a tropa sobre o que era a Operação Nogorde, o que é que se ia fazer, porquê é que se ia fazer e quais eram as suas missões. E uma das missões atribuídas, está escrito isso, está escrito nos documentos que há de preparação para a Operação Nogorde. A primeira parte é instruções às tropas. E uma das coisas que existe é precisamente a forma de receber os macondes que se apresentassem. A ação psicológica prevista não constituía novidade na Nogórdio. As Forças Armadas Portuguesas cedo se aperceberam de que o seu sucesso militar dependia do apoio que prestassem aos povos sob a influência dos movimentos guerrilheiros.
As ajudas sanitária e médica e o ensino tomaram parte no conflito, com a formação de pequenas brigadas de apoio psicossocial, sem contudo descaracterizar a realidade cultural da população. Por volta dos primeiros anos de 1960, da década de 60, eu penso que houve um curto período em Portugal em que a discussão se abriu um pouco sobre a condução da guerra, sobretudo com o envolvimento de alguns sociólogos, portanto gente do mundo académico que opinava também e que defendia, lá está, tal como os ingleses, que a melhor resposta para a guerra era induzir o desenvolvimento. So as the war progressed, there were people in the Portuguese command who said it was necessary to try and do the same thing. And so the policy of the aldeamentos was developed, whereby the African population in the war zones was grouped into defended, protected villages. And that was very much in imitation of the British policy in Kenya and Malaysia. Surgem estas brigadas da ação psicossocial, no início mesmo, elas surgem como brigadas compostas com enfermeiros, técnicos agrários, etc., que era suposto andarem de aldeia em aldeia para resolver problemas dentro desta perspectiva que é preciso atrair população, não é? Havia equipas da ação psicossocial que iam aos aldeamentos ou às aldeias, quando não havia aldeamento. As aldeias era mais difícil. As aldeias estavam desguarnecidas. Nos aldeamentos, os habitantes dos aldeamentos estavam protegidos. E num aldeamento pode-se realmente proporcionar aos habitantes bem-estar. Em Moçambique, durante a Guerra Colonial, foram construídos cerca de 1000 aldeamentos. Só em Tete, que é a zona que eu estudei com mais detalhe, havia à volta de 250, mas sistematicamente eles foram construídos tarde. Ou seja, depois da guerrilha já estar na região onde eles eram construídos. E isso feria um dos princípios essenciais desta lógica, que eu repito, inglesa, que quando a guerrilha chega ao lugar, o aldeamento tem que estar feito e a população controlada, não é? Esse aspecto da ação psicossocial estava entregue às unidades que estavam em quadrícula. O que acontece é que estas brigadas cada vez mais se vão transformar, digamos, em unidades de recolha de informações. Portanto, nesta fase inicial, em que há uma grande preocupação em relação ao conhecimento de quem é o inimigo e como ele se movimenta, não é? É claro, aproveitava-se essa ação social para fazer a ação psicológica, para o contacto com as populações, o humanismo com que elas eram tratadas, as escolas, que realmente havia sempre uns carolas, como se chama, que se encarregavam desses trabalhos e que realmente conseguiam êxitos. I think the psychosocial war that the Portuguese fought was, in a curious way, very successful. It really took two forms. First of all, there were the aldeamentos, which grouped the population in areas where they could be defended, where they could be supplied with health services, educational services. And there was, in fact, a great expansion of education in the last 10 years of Portuguese rule in Mozambique. Isto há um motivo, porque quando o comando de Moçambique quis recrutar africanos para as suas fileiras, se quiséssemos ter mais, tínhamos mais. O número ilimitado de africanos chegou aos 10.000. Mas se a guerra tivesse continuado, ainda bem que não continuou, porque a guerra é uma coisa terrível, se tivesse continuado, caminhava-se para uma situação que se chamava a africanização da guerra. De facto, não é em nada inédito que isto tenha sucedido, mas entendo que neste caso concreto que estamos a tratar, o que se passou foi verificar-se que se podia tirar partido da existência de mancebos em Moçambique, estou a falar de Moçambique, que poderiam ocupar perfeitamente os lugares de mancebos de Portugal